Bluey é um dos desenhos animados mais engraçados. Ainda melhores são os pequenos erros de animação nos episódios. Prepare-se, pois hoje vamos mostrar alguns erros que achamos em Bluey. No episódio O Ribeirão, Bluey, Bingo e Mackenzie andam no ribeirão enquanto dirinos fazem cócegas em seus pés. Mas o erro é que, na cena seguinte, eles simplesmente não estão mais lá. Em questão de segundos, os girinos simplesmente desapareceram. No episódio O Xilofone Mágico, Bluey, Bingo e Bandit estão brincando de faz de conta, onde Bluey e Bingo têm um xilofone mágico que pode congelar o Bandit. E em uma cena, Bluey e Bingo congelam Bandit no jardim e fazem ele segurar vários brinquedos e pelúcias. Momentos depois, quando as irmãs descongelam o Bandit, ele joga tudo no chão. Mas o erro é que momentos depois, Bluey e Bandit voltam para o jardim, mas não há brinquedos nem pelúcias lá. Tudo desapareceu. Conhecendo Bluey e Bingo, duvido que tenham arrumado tudo. Mesmo assim, teriam que ser muito rápidos para arrumar tudo tão rápido. Este próximo erro é realmente confuso. No episódio Mamães e Papais, quando Indy e Rusty fingem ser pais, eles têm dificuldade para decidir quem deve arrumar um emprego. Depois, Indy acha difícil conseguir uma babá e Bluey finge que Rusty é seu bebê. Preciso dizer que fiquei com pena do Rusty quando a Bluey o fez vestir roupas de criança e fingir ser um bebê, mas esse não é o erro aqui. Na cena em que Bluey persegue Rusty com um carrinho de bebê para fazê-lo brincar, eles passam por duas crianças no balanço. Essas crianças não estudam nessa escola, pois são colegas da Bingo. Sabemos que Bingo e Bluey vão para escolas diferentes, até os animadores parecem ter se confundido com os personagens. Mas eu não os culpo, há tantos personagens em Bluey que pode ser difícil acompanhar todos. No episódio Jogos de Espiões, em que as crianças fingem ser agentes secretos em uma missão para coletar itens difíceis, há um rápido erro de animação. Em uma das cenas, Bandit está fazendo um churrasco com outros pais ao redor dele. Mas de repente, Bandit perde o controle do churrasco e o fogo fica grande demais. Neste momento, se olharmos para Tilly, veremos que seu rosto fica quase todo marrom em uma cena. Talvez tenha ficado tão assustada que até mudou de cor. Agora, esse próximo erro de animação é absolutamente hilário. No episódio Keep Up, a gente percebe algo muito interessante. Na cena em que Bluey acorda e sai da cama, a gente percebe que está faltando alguma coisa naquela cama. Sabe do que eu estou falando? Pois é, estou falando do travesseiro. Literalmente não tem travesseiro na cama. Já vimos a cama da Bluey antes e sempre há um travesseiro lá. Só há duas explicações para isso. Primeiro, a Tilly esqueceu de pôr o travesseiro na cama da Bluey. Segundo, os animadores só esqueceram de desenhá-lo, o que acredito ser o verdadeiro motivo. Voltando ao episódio O Riacho, quando todo mundo está saindo dos arbustos, dá pra ver que eles estão todos cobertos de lama e folhas. Se observarmos a Bingo, vemos duas folhas presas na barriga que ela remove com a mão. O erro é que logo depois, quando Bandit pergunta se as crianças querem brincar no parque, aparece outra cena deles de frente. E adivinha, as duas folhas que a Bingo tirou voltaram para a barriga dela. Mas como isso é possível? Nós literalmente vimos a Bingo tirar aquelas folhas da barriga dela. Como sabemos, Bandit sofre com erros de animação no cabelo. E no episódio Fadas, ele sofre com queda de cabelo mais uma vez. Aqui, os Healer brincam de faz de conta, com Bandit provocando as fadas para que façam o pior. Como resultado, Bingo agora está congelada com os dedos no nariz. Bluey coloca toda a culpa em Bandit, e para consertar seu erro, Bandit começa a dançar uma dança irlandesa ao redor da caixa de correio. Agora olhe com atenção, logo depois que ele carrega Bingo, o pelo acima dos olhos dele desaparece. E isso não é tudo. Enquanto ele está dançando segurando Bingo, Bingo acerta o nariz de Bandit. Temos que dizer, os animadores precisam pegar mais leve com o Bandit nesses erros. Todos nós sabemos que os Healer adoram dançar, o que ficou ainda mais evidente no episódio Modo de Dança. No episódio, Bluey propõe o jogo Modo de Dança, onde as pessoas dançam sob comando. Depois, os Healer visitam uma agência dos Correios. Enquanto Bandit está sendo atendido no balcão, Tilly ativa o modo de dança em Bandit, mas Bandit não é o único que dança. Se olharmos para o fundo, podemos notar esse personagem segurando um envelope. Quando Bandit começa a dançar, o envelope também se move para frente e para trás. Talvez o envelope também quisesse dançar? No episódio Pista de Obstáculos, Tilly monta uma pista de obstáculos no quintal só por diversão, mas Bandit quer competir. Então Bluey e Bingo estão determinados a vencer a qualquer custo. Quando Tilly está treinando Bluey para vencer Bandit, vemos que uma das etapas é subir a escada e tocar no tronco da árvore. Perceba que quando Bluey chega à escada não há sombra embaixo, mas quando ela sobe, a sombra aparece, indicando que é sombra da Bluey.
Mas o erro é que logo quando o Bluey desce da escada, se olharmos para baixo, podemos ver que a sombra dela permanece lá, quase como se tivesse vida própria. Além disso, nesse momento a Bluey acaba ficando com duas sombras ao mesmo tempo. No episódio Hotel, quando a Bluey está mostrando para Bundy os quartos disponíveis para ele dormir, repare que eles passam pela porta número 1, e ao lado dela há uma foto do Bundy e da Tilly quando eles estavam viajando. Depois eles continuam o passeio pelo hotel da casa e chegam à porta número 6, que na verdade é o banheiro, e nela podemos ver a mesma foto pela segunda vez. Ou a família Hiller tem a mesma foto em vários lugares, ou os animadores só esqueceram de variar as fotos. No episódio Bob Bilby, é a vez da Bingo levar o fantoche Bob Bilby da escolinha para casa e registrar o fim de semana deles juntos. As aventuras do Bob foram empolgantes, por isso Bingo quer que o tempo dele seja tão memorável. Depois, Tilly fotografa Bingo com a câmera frontal do celular. Mas o problema é que, ao tirar a foto, o flash da câmera traseira acende, o que é um erro lógico, pois a Tilly usou a câmera frontal. E isso não é tudo. Em uma cena em que Bingo e Tilly andam de bicicleta, percebe-se que o pelo laranja escuro do rosto da Bingo está ausente. Sério, os animadores realmente parecem ter dificuldade em animar o pelo. No episódio Gangorra, quando Bluey e Bingo estão brincando, podemos ver que, como em qualquer gangorra, cada pessoa sentada de cada lado tem uma alça para segurar. Mas quando Bundy entra para ensinar uma lição às crianças, vemos Bluey escorregando pela gangorra até esbarrar nas costas de Bundy. A pergunta é, como é possível Bluey fazer isso? Porque deveria haver uma alça no caminho. Claramente a alça deveria estar entre Bluey e Bandit nesse momento, mas ela simplesmente desapareceu. Quando Bluey e Bingo estão do lado oposto ao Bandit, podemos ver que a alça desapareceu. Mas isso não é tudo. Quando Chloe aparece e tenta ajudar as meninas, vemos que nesse momento a alça reaparece. É claramente um erro lógico. No episódio Biblioteca, onde Muffin vai brincar na casa dos Hiller, percebemos alguns erros estranhos. Quando a bibliotecária Bluey mostra o lugar para Muffin, vemos Bingo sentada ali, quieta, lendo seu livro. Também percebemos que ela está sentada em um puff. Mas bem na hora em que as meninas fingem tirar uma foto da Muffin para fazer o cadastro, nesse momento, se você olhar com atenção para o fundo, vai perceber que tanto a Bingo quanto o Puff simplesmente desapareceram. Você pode pensar que a Bingo saiu, mas não é o caso. Como podemos ver, ela estava lá o tempo todo. Podemos ver claramente que a Bingo e o Puff estão em cima do tapete. E no quadro também podemos notar todo o tapete ao fundo. Mas não conseguimos ver nem a Bingo nem o Puff. Então esses foram alguns dos erros que encontramos em Bluey. E como sempre, nos vemos no próximo vídeo.